Olá pessoal, então eu vou gravar a resolução de algumas questões aqui sobre limite para auxiliar nos estudos de vocês aí, certo? Então para a gente começar, quando nós temos questões envolvendo limite que são compostas só por uma função relativamente simples, observe, que não tem fração, não tem nada, é bem tranquilo de você resolver o limite. Nessa questão 1, limite com o x tendendo a zero de 3 menos 7x menos 5x ao quadrado. Para calcular esse limite aqui, é só você substituir o x pelo valor que ele está tendendo, nesse caso zero. E é claro que se o x tende a zero, essa expressão aqui vai dar zero, essa expressão aqui vai dar zero. Observe, 3 menos 7 vezes 0, menos 5 vezes 0, elevado ao quadrado. 0 ao quadrado dá 0. Aqui, 7 vezes 0 dá 0, 5 vezes 0 dá 0. Portanto, o limite com o x tendendo a 0 aqui é igual a 3. Nessa questão 2, procede da mesma forma. Limite de x tendendo a 3 de 3x ao quadrado menos 7x mais 2. Substitui o x por 3. Então, eu tenho 3 vezes 3 elevado a 2 menos 7 vezes 3 mais 2. Isso vai ser igual. Como aqui eu tenho uma multiplicação e aqui eu tenho um elevado, primeiro eu resolvo o elevado. Se eu fizer 3 vezes 3 e depois levar ao quadrado, eu estou resolvendo de forma errada. Primeiro a potência, depois a multiplicação. 3 elevado a 2, 9. 9 vezes 3, 27. 7 vezes 3, 21. Menos, por conta desse menos, 21. E no final, mais 2. 27 menos 21, 6. 6 mais 2, 8. A questão 3 vai seguir o mesmo raciocínio. Vou pegar aqui a 4, onde está tendendo por um número na forma de fração. 4. Limite de x tendendo a 1/2 de 2x mais 7. Então, eu vou substituir o x por 1/2. 2 vezes 1/2 mais 7. 2 vezes 1/2 dá 1 inteiro. 1 inteiro mais 7, 8. Limite aqui, então, quando x tende a 1/2, é igual a 8. Agora, aqui nós temos uma potência nessa questão 5, que vai valer para 6 também. Na questão 5, nós temos uma potência. O limite de x mais 4 elevado a 3 vezes x mais 2 elevado a menos 1. Como eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer o quê? Calcular o limite de x tendendo a menos 1 de x mais 4 elevado a 3 vezes o limite de x tendendo a menos 1 de x mais 2 elevado a menos 1. Esse limite aqui, ó, quando tem um expoente, tem uma das propriedades de limite, que estão lá no material que eu passei para vocês hoje em sala, na aula em sala, né? Não sei que dia vocês estão vendo o vídeo para dizer que foi hoje. Então, eu posso primeiro calcular o limite dessa função de x mais 4 e depois elevar o expoente. Então, aqui nós teríamos o seguinte, ó.
tendendo a menos 1 o x. Então, aqui dentro eu vou substituir por menos 1 o x. Menos 1 mais 4 elevado a 3. Que multiplica menos 1 mais 2 elevado a menos 1. Menos 1 mais 4 dão 3. Então, aqui eu vou ficar com 3, que é o que deu dentro do parênteses, elevado a 3. Que multiplica menos 1 mais 2 vai dar 1. 1 elevado a menos 1. Veja bem, se isso daqui deu 1, 1 elevado a qualquer expoente dá sempre 1. Então, isso aqui eu sei que vai dar 1. Agora, caso tivesse dado aqui dentro um 2 ou um 3 aqui dentro, 3 elevado a menos 1. Expoente negativo, pega o inverso da base e torna o expoente positivo. Então, no caso aqui, ficaria 1/3. Só que veja bem por que não muda aqui, 1 elevado a menos 1. 1 elevado a menos 1 é o mesmo que 1 sobre 1 elevado a 1. Que vai ficar a mesma coisa que 1 inteiro, certo? Por isso que eu não preciso me preocupar em inverter nada aqui. 3 elevado a 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Que multiplica 1, 27 vezes 1, 27. Então, o limite dessa função é 27. Vamos pegar agora, nessa 6 você vai usar a mesma ideia do 5. Vamos pegar aqui, então, a 7. Que agora nós temos aí uma fração. Limite de x tendendo a 2 de x mais 4 dividido por 3x menos 1. Primeiro passo é o quê? Como eu tenho o limite de uma divisão, tem uma propriedade que me diz que eu posso calcular o limite de cada um deles. Ou seja, o limite de x tendendo a 2 do numerador, de x mais 4, sobre o limite de x tendendo a 2 de 3x menos 1. Se o limite aqui de cima tende a 2, 2 mais 4, substitui, ó, x por 2, 2 mais 4, 6. Se aqui o x tende a 2, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. Logo, o limite dessa função é 6 sobre 5. E eu não preciso me preocupar em racionalizar nada, certo? Por quê? Porque aqui, ó, não deu zero no denominador, ok? Agora, aqui na questão 8. 8. Limite de t tendendo a 2 de t mais 3 sobre t mais 2. Ô, professor, agora eu já não sei fazer. Agora é t. Com t eu não sei fazer. A resolução segue a mesma ideia, tá? Se tiver o t. Então, o primeiro passo é substitui. O ideal é fazer o quê? Sempre tentar substituir no denominador para verificar se não zera, tá? Se zerar aqui, daí já vai ter que começar a manipular essa expressão. Se não zerar, só calcular o limite. Então, t tendendo a 2, 2 mais 3 dividido por 2 mais 2. 2 mais 3, 5. 2 mais 2, 4. 5 quartos. Não deu zero aqui embaixo. Tá tudo certo, ok? E então a 9. A 9 foi uma que eu resolvi em sala como exemplo, se eu não estou equivocado. Limite de x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, aqui o primeiro passo, se eu substituir o x por 1, vai zerar o denominador. Então, eu não consigo calcular o limite
direto, certo? Então, eu vou tentar analisar se eu consigo manipular essa expressão. Lá dos produtos notáveis, essa expressão de cima eu posso escrever como x menos 1 vezes x mais 1. E aqui embaixo eu tenho x menos 1. Então, simplifico os dois, sobrou só x mais 1. Agora, substitui o x por 1, 1 mais 1, 2. O limite dessa função é igual a 2. Só pausar o vídeo rapidão, para poder excluir o que está escrito aqui, para a gente dar continuidade, tá? Certo, vamos lá então. Aqui na questão 10, percebam que se eu somente substituir o t por 2, não vai zerar o denominador. Então, aqui também é só substituir o t por 2 e resolver, você vai encontrar o valor numérico que dá o limite dessa função. Aqui, mesma ideia, 2 vezes s. O s está tendendo a 1 meio. Então, 2 vezes 1 meio vai dar 1. Logo, não zera. Agora aqui, que eu tenho uma raiz cúbica. Bom, raiz cúbica pode ser tanto negativa quanto positiva, né? Mas também não vai interferir isso aqui. Só substituir o 4 no valor do x e resolver também, certo? A 13 pode gerar um pouco de dúvida por causa desse 2/3 aqui. Então, nós temos o seguinte, limite de x tendendo a 7 de 3x, de 3x mais 2 elevado a 2/3. Primeiro, substitui o x por 7. Então, 3 vezes 7, 21, mais 2 elevado a 2/3. 21 mais 2 dão 23. 23 elevado a 2/3. Quando o expoente está na forma de fração, tem aquela regrinha que eu comentei com vocês em sala. Quem está no sol, vem aqui dentro para a sombra. Quem está aqui na sombra, vem aqui fora para o sol. Então, se você chegou nisso, isso daqui é o limite. Aqui eu só escrevi ele de uma outra forma. Uma forma que fica um pouco mais bonitinho. Nessa questão 14, eu vou resolver ela também por conta do valor de x está tendendo a uma raiz. Então, limite de x tendendo a raiz quadrada de 2 da função 2x ao quadrado menos x dividido por 3x. Substituindo, eu sei que não vai zerar o denominador, então eu vou substituir 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Se eu pegar raiz quadrada de 2 e elevar ao quadrado, vai dar 2. Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é igual a 2. Menos raiz quadrada de 2 dividido por 3 raiz quadrada de 2. Continuando, como eu tenho uma raiz no denominador, eu vou racionalizar para tirar essa raiz daqui. Então, aqui eu tenho 4 menos raiz de 2 dividido por 3 raiz de 2. Se eu tenho raiz de 2 aqui no denominador e não tenho soma, não tenho subtração, nada, é só 3 vezes a raiz, para racionalizar, eu multiplico isso tudo em cima e embaixo por essa mesma raiz. Então, aqui em cima eu fico com raiz quadrada de 2 vezes 4 menos raiz de 2.
E aqui no denominador eu fico com 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 4, 4 raiz quadrada de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é igual a 2. Vejam bem, fazer raiz de 2 vezes raiz de 2 é igual a raiz de 2 ao quadrado, que nós já vimos que dá 2. E aqui no denominador, mesma coisa. 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 é o mesmo que 3 vezes 2. Agora, observe o seguinte. Aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 2. O que eu consigo fazer? Eu consigo colocar o 2 em evidência. 2 vezes 2 raiz de 2 menos 1. Por que eu fiz isso de colocar o 2 em evidência? Porque aqui embaixo eu também tenho um 2 multiplicando. Se eu tenho um 2 embaixo multiplicando e um 2 em cima multiplicando, eu consigo simplificar eles. E aí sobra 2 raiz de 2 menos 1 sobre 3. E aí bate com o gabarito que está lá na folha de vocês. Mas prestem atenção. Eu fiz aqui uma simplificação para ter o número um pouco mais simplificado. Mas se você chegou nisso, você conseguiu alcançar a resposta da questão. Ok? Claro que o ideal é sempre simplificar, certo? Mas você chegando aqui, você já tem o valor do limite, certo? Agora, essa questão 15. Deixa eu pegar aqui até para ver se eu consigo reduzir aqui. Aí. Agora essa questão 15 aqui. Que provavelmente, quando vocês chegarem nela, vocês estarão quase surtando. Limite de x tendendo a π sobre 2 de 2 seno. Vou fazer assim, ó, eu já vou separar essa expressão, esta e esta. Então, eu vou fazer limite de x tendendo a π sobre 2 de 2 seno de x menos limite de x tendendo a π sobre 2 de cosseno de x mais limite de x tendendo a π sobre 2 de cotangente. Algumas literaturas vocês vão perceber que só aparece o COT, não aparece o G da tangente, né? De x. Esse primeiro aqui, então, vai ser o quê? 2 vezes seno de π sobre 2. Esse daqui vai ser cosseno de π sobre 2. E este daqui vai ser cotangente de π sobre 2. O seno de π sobre 2, 90 graus. 180 sobre 2, 90 graus. O seno de 90 é 1. Então, aqui nós temos 2 vezes 1. O cosseno de 90 é 0. E agora a cotangente. O que é a cotangente? Co traz a ideia de inverso. Cotangente é o inverso da tangente. Lembrando que a tangente é igual a seno dividido pelo cosseno de x. E aí percebam o seguinte. O seno de x, a gente tem aqui que é 1. Nesse caso nosso aqui específico, né, o nosso x é π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2 é 1. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, se nós tivéssemos aqui uma tangente, automaticamente essa expressão não teria limite. Por quê? Porque a tangente não é definida. Ó, 1 dividido por 0. Não é definido, não tem como definir. Agora percebam o seguinte.
A cotangente é o inverso da tangente. Qual que é o inverso de seno sobre cosseno? É cosseno sobre seno. Esse é o inverso. O inverso da tangente é a cotangente. Então, o inverso de seno sobre cosseno é cosseno sobre seno. Qual que é o cosseno de π sobre 2? Aqui nós vimos que o cosseno de π sobre 2 é 0. Qual é o seno de π sobre 2? É 1. E 0 dividido por 1 está definido. 0 dividido por 1 é 0. Portanto, o cotangente de π sobre 2 é 0. 2 vezes 1, 2. Menos 0 mais 0, 2. Então, esse limite aqui é igual a 2. Certo? Questão 16, então. Essa questão aqui, ela envolve cálculo de limites laterais. Percebam que aqui na letra A, ele pede para calcular o limite de x tendendo a 3 pela esquerda, porque aqui em cima tem um sinal de menos. E de quem que ele está pedindo para calcular a esquerda? Dessa função. E olha o que diz essa função. Que se o x é menor ou igual a 3, você usa x menos 1. Se o x é maior que 3, você usa 3x menos 7. Então, quer dizer que na hora de calcular esse limite, se eu quero esse limite pela esquerda, quer dizer que os números estão se aproximando do 3, muito próximo do 3, utilizando essa função aqui, que são os números o quê? Menores que 3. Então, aqui nós temos o limite de x menos 1 com x tendendo a 3 pela esquerda. Se esse x está se aproximando muito do 3 pela esquerda, quer dizer que esse x aqui está vindo lá do lado negativo. Mas quando ele chega muito perto do 3, essa expressão toda aqui chega muito perto de 2. Porque aqui se aproximou, quase deu 3. Então, contando que aqui fosse 3, 3 menos 1, 2. Então, o limite lateral aqui à esquerda dessa função é 2. Agora, vamos pegar o limite lateral dela à direita. Ou seja, com o x tendendo a 3 pela direita. Se ele está tendendo pela direita, quer dizer que todos os valores que eu tenho da função são maiores que o 3. Logo, eu uso a segunda expressão. 3x menos 7. E agora o que acontece? Se eles estão se aproximando muito do 3, o x está chegando muito próximo de se tornar 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 7, 2. Se os limites laterais deram iguais, então o limite da função toda, quando x tende a 3, é exatamente esse 2. Ok? E aí, depois, a questão ainda pede para fazer o seguinte, para calcular o limite lateral com x tendendo a 5. Então, limite de x da função com x tendendo a 5 pela direita e depois pela esquerda. Vejam bem, como ele está tendendo a 5, tanto pela direita quanto pela esquerda, os números próximos de 5 são sempre maiores do que 3. Então, eu vou usar sempre a função 3x menos 7. 3 vezes 5, 15. 15 menos 7 dão 8, não 6. 8. Se eu calcular agora com x tendendo a 5 pela direita, vai dar a mesma coisa o 8 e, como consequência, o limite é 8, certo? Então, é um pouco assustador quando você olha para a função definida assim? É. Mas, na hora de calcular, não é tão assustador assim, não. É só você prestar atenção no que está acontecendo aqui, tá bom?
E então essas últimas questões aqui são aquelas que envolvem cálculo de limite, que elas são um pouco mais difíceis de serem resolvidas porque eu preciso fatorar a expressão para fazer com que o denominador não zere, certo? Primeira observação nessa questão 17 aqui, acho que no dia da aula, foi o dia mesmo, há um erro de digitação aqui, na verdade aqui é x ao cubo mais 1, certo? Se você for calcular o limite dessa expressão, considerando que aqui é 3, então não existe o limite dessa função. Por quê? Porque quando x tende a menos 1 pela direita, ele dá 1 infinito positivo, e quando ele tende pela esquerda, aliás, ele tende pela esquerda, ele dá positivo, pela direita ele dá negativo. Então os limites laterais são diferentes, logo não tem limite, certo? Agora, x ao cubo mais 1 tem, que é o que está no gabarito. Então, para começarmos, limite de x tendendo a menos 1. Eu sei que se eu colocar menos 1 aqui elevado ao quadrado, vai dar 1 positivo menos 1, 0. Eu vou ter no denominador uma divisão por 0. E isso não pode. Então, eu vou fazer o quê? X ao quadrado menos 1 já me remete aos produtos notáveis. X menos 1 vezes x mais 1. Consegui abrir isso num produto. Mas é claro, se eu substituir o menos 1 aqui nessa função de baixo, continua dando 0 aqui e, como consequência, o resultado zera tudo embaixo. Recapitulando, mesmo que eu abrir isso em uma multiplicação, se eu substituir o x por menos 1 com menos 1 dá menos 2, joia. Mas menos 1 mais 1 dá 0. E 0 vezes o menos 2 zera tudo. Então, ainda não resolvi o problema. Aqui em cima, eu tenho um x ao cubo mais 1. Perceba que quem está dando problema aqui embaixo é o x mais 1. Então, eu preciso fazer aparecer aqui em cima um x mais 1. Como que eu faço isso? Eu vou pegar essa expressão que está no numerador e vou tentar dividir ela justamente por x mais 1. Então, x expoente 1, x expoente 3. Vou ter que multiplicar por x na 2 para conseguir um x na 3. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes 1, x ao quadrado. Aqui é mais, aqui é mais. Agora, x ao cubo menos x ao cubo dá 0. Nada de x ao quadrado menos x ao quadrado fica menos x ao quadrado. 1 menos nada dá 1. Agora eu preciso fazer o quê? Multiplicar esse valor por quanto para obter um menos x ao quadrado? Por menos x. Menos x vezes x, menos x ao quadrado. Menos x vezes 1, menos x. Faça a subtração. Menos x ao quadrado, menos com menos dá mais x ao quadrado, 0. Nada, menos x, menos com menos dá mais x. 1 menos nada, mais 1. X mais 1 vezes... Agora, x mais 1 vezes quanto que dá x mais 1? 1. X mais 1 subtrai, zerou tudo. Ou seja, x ao cubo mais 1 eu posso escrever como x mais 1, que multiplica x ao quadrado menos x mais 1. Agora simplifica o que está incomodando, elimina
O que sobrou? Sobrou limite. Vou escrever embaixo para ficar mais organizado. Sobrou limite de x tendendo a menos 1 de x ao quadrado menos x mais 1 dividido por x menos 1. Agora substitui. Menos 1 ao quadrado menos 1 mais 1 dividido por menos 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos, mais 1. Mais 1 dividido por menos 2. Então, isso daqui é igual a menos 3 meios. Então, o limite dessa função tendendo a menos 1 é menos 3 meios. Beleza? Vamos apagar aqui. Certo. Deixa eu pegar aqui só fazer a link de novo. Ok. Agora 18. Limite de t tendendo a menos 2 dessa função toda. Menos 2 automaticamente aqui já vai zerar e zera tudo denominador. Sinal que eu tenho que manipular a expressão. Se eu tenho que manipular a expressão, eu tenho que sempre prestar atenção em quem é que eu quero eliminar. Ou seja, quem é que está causando problemas. T mais 2, T menos 3. Quem está causando problemas aqui embaixo é o T mais 2. Então, eu vou pegar essa expressão de cima, T ao cubo mais 4T ao quadrado mais 4t e vou dividir por t mais 2. Ver se eu consigo alguma coisa, né? Talvez eu não consiga, eu vou ter que encontrar outra estratégia. t mais 2. Então, como aqui é t ao cubo, vamos botar aqui um t ao quadrado. t ao quadrado vezes t, t ao cubo. t ao quadrado vezes 2, 2t ao quadrado. t ao cubo menos t ao cubo, 0. 4t ao quadrado menos 2t ao quadrado, 2t ao quadrado. Mais 4t. 2t ao quadrado, para conseguir eliminar, eu tenho que multiplicar aqui por 2t. 2t vezes t, 2t ao quadrado. 2t vezes 2, 4t. Olha que coisa linda. Zerou tudo. Ou seja, essa expressão aqui de cima, t ao cubo mais 4t ao quadrado mais 4t, pode ser escrito como t mais 2 vezes t ao quadrado mais 2t. E aí, tchai aqui, tome. Simplificou então, só substituir. Menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2 dividido por menos 2 menos 3. Isso daqui vai dar 4 menos 4, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. 2 vezes menos 2, 4. 4 menos 4 dividido por menos 5. 4 menos 4, 0. 0 dividido por menos 5, 0. Limite, então, igual a 0. Agora, então, vamos resolver essa 19. Vejam bem, nós sempre começamos analisando o denominador e fatorando ele. Para quê? Para descobrir quem é o nosso intruso. Então, aqui nós temos na 19, limite de x tendendo a 2
Vamos ver se tem alguma restrição nesse denominador. Então, 3 vezes 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, menos 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Vai zerar tudo. Então, nós vamos ter que manipular essa expressão aí. Como? Se eu observar para olhar ela é uma função de segundo grau, certo? Se ela é uma função de segundo grau, eu posso resolver ela por Bhaskara para encontrar as raízes. Por que soma e produto vai ser um pouco mais difícil? Porque eu tenho esse 3 aqui como valor de A. Então, vai ficar um pouco mais difícil fazer soma e produto. Inclusive, você vai perceber que ainda vai ser uma fração, uma das raízes. Então, eu vou fazer aqui, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 2. Delta igual a menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, delta é igual a 49. Vamos para a fórmula resolutiva agora. X é igual a menos B, mais e menos, raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes o A. Então, x é igual, menos com menos mais 5, mais e menos, raiz de 49, 7. Dividido tudo por 2 vezes 3, 6. Agora eu encontro as duas raízes. x1 igual a 5 mais 7 dividido por 6. 5 mais 7, 12, dividido por 6, 2. x2 igual a 5 menos 7 dividido por 6. 5 menos 7, menos 2. Menos 2 sobre 6 é igual a menos 1 terço. Então, as raízes são 2 e menos 1 terço. Aqui nós temos um certo problema. Por quê? Porque se eu fizer aquela coisa de x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, como isso daqui é uma fração, se eu for desenvolver esta multiplicação, não vai dar exatamente a função que eu tenho aqui embaixo. Vai dar uma função ou uma expressão equivalente a ela, mas não igual a ela. Por quê? Justamente porque eu tenho essa fração aqui embaixo. E aí, como que eu faço para eliminar essa fração? E vocês podem até fazer o teste, inclusive. Se vocês pegarem e distribuírem aqui, vocês vão encontrar uma expressão onde, nessa expressão, ela não vai ser idêntica a essa. Ela vai ser muito semelhante, só que não idêntica. Então, para eliminar com o problema dessa fração, sempre que aparecer uma fração aqui, ou ainda aparecer fração aqui e aqui, você faz o seguinte: você pega essa expressão toda e multiplica ela justamente pelo denominador que está sendo intruso. Então, aqui, ó, x menos 2 vezes x menos 1 terço. Como tem o 3 aqui no denominador que está sendo um estorvo, está atrapalhando tudo, eu vou multiplicar isso justamente por esse 3. Aí a expressão que eu vou ficar aqui embaixo vai ser x menos 2 vezes x vezes 3, 3x. Menos com menos mais. 1 terço vezes 3, 3 terços. 3 terços é igual a 1. Como é uma multiplicação, veja bem, ou eu multiplico só por esta, ou eu multiplico só por esta. Eu não posso multiplicar o 3 por aqui e o 3 por esses dois também, tá? Porque, ó,
O x menos 2 está multiplicando o x mais 1/3. X menos 2 está multiplicando o x mais 1/3, que está multiplicando o 3. Então, o 3 ele pode multiplicar o x mais 1/3, ou ele pode multiplicar o x menos 2. O x menos 2, não, a princípio, não é interessante, porque aí eu vou continuar com a fração. Então, eu vou multiplicar quem? Aqui onde eu tenho a fração. Se eu tivesse uma fração neste também, digamos que aqui 2/7. Então, eu multiplicaria por 3 e por 7. Certo? Posso fazer isso sem problema nenhum, que não vai alterar em nada a minha resolução aqui do limite. O que vai alterar é que aí eu vou obter uma expressão justamente equivalente ao que eu tinha antes. Se eu só utilizar isto sem o multiplicar por 3, ao desenvolver, eu não vou obter uma expressão igual a essa, eu vou obter uma equivalente. Tá? Tudo porque aqui apareceu uma fração como raiz. Mas, enfim, voltando à resolução, vamos acabar com tudo aqui. Agora, vou pegar o numerador, certo? X ao quadrado mais 3x menos 10. E agora vou dividir ele por quem está atrapalhando. Quem está atrapalhando? O x menos 2. Porque se eu botar 2 aqui, zera tudo. Então, vou dividir por x menos 2. Ou, como nesse caso aqui está bem fácil de ver, eu vou calcular as raízes por soma e produto desta equação. Então, eu quero dois números que somados dão menos b, que é 3, e multiplicados dão c, que é menos 10. Bom, tem que dar menos 3, né? Porque aqui é mais 3, então tem que dar menos 3 e menos 10. Nesse caso, as raízes são menos 5 e 2. Menos 5 mais 2, menos 3. Menos 5 vezes 2, menos 10. Então, aqui em cima, essa expressão pode ser escrita como x menos menos 5 vezes x menos 2, que é o querido que eu tenho para simplificar com este de baixo. Ai, professor, mas eu não quero as raízes. Então, você faz a divisão. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, negativo, menos 2x. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. 3x menos menos 2, menos com menos mais, 3 mais 2, 5. E menos 10 com nada, menos 10. Agora, para fazer zerar o 5, multiplica isso daqui por mais 5. 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Zerou tudo. Ah, professor, mas aqui apareceu um menos, menos 5. Menos com menos, mais. Você vai fazer o jogo de sinais, né? Então, vamos lá, para concluir essa questão de uma vez. Menos com menos, mais. Então, aqui eu vou ficar com limite de x tendendo a 2. Tchai, tome aqui. De x mais 5 dividido por 3x mais 1. O x, então, eu substituo por 2. 2 mais 5 dividido por 3 vezes 2 mais 1. 2 mais 5, 7. 3 vezes 2 mais 1, 7. 7 sobre 7, 1. Fechou. Calculamos todo o limite, certo? Vamos pegar mais um aqui. A questão 20. 2 vezes 5 meios menos 5, já dá ruim de novo, né? Já temos um problema, que isso daqui vai zerar. Então, nós vamos ter que fatorar as coisas aí. Com x tendendo a 2/5. Como aqui embaixo é uma equação de primeiro grau já, não tem como fatorar ela. Então, eu vou ter que fazer o quê? Tentar dividir o numerador por esse denominador.
Então, vamos lá. 2t ao quadrado menos 3t menos 5. Vamos conferir aqui. 2t ao quadrado menos 3t menos 5. Dividido por 2t menos 5. Então, como aqui eu tenho 2t ao quadrado e aqui 2t, eu tenho que multiplicar isso por t. t vezes 2t ao quadrado, 2t ao quadrado. t vezes menos 5, menos 5t. 2t ao quadrado menos 2t ao quadrado, 0. Menos 3t menos menos 5, menos com menos mais. 5 menos 3, 2. 2t menos 5. 2t menos 5, 2t menos 5, tem que multiplicar aqui por 1. 1 vezes 2t menos 5, 2t menos 5. Subtrai um do outro, zerou tudo. Ou seja, esse numerador eu posso escrever como 2t mais 5 vezes t, 2t menos 5, né? 2t menos 5 vezes t mais 1, dividido por 2t menos 5. Tchau, tome aqui. Então, aqui o limite vai ser 2 quintos mais 1. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 7 quintos. E eu acabei de perceber agora que eu fiz um erro. Não é 2 quintos, é 5 meios. 5 meios. 2 vezes 1, 2 mais 5, 7. Então, aqui é 7 meios, não 7 quintos. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui que seria talvez interessante fazer. Ou eu deixo as demais para vocês. Talvez a 21 aqui, né? Só para a gente fazer mais uma aqui. A 21. Se eu substituir aqui no denominador o 4, eu tenho 4 vezes 4 ao quadrado. Aí tá. 4 vezes 4 ao quadrado, menos 25 vezes 4, mais 36. Isso daqui dá 64, que mais 36 dá 100. Isso daqui dá 100, então zera assim o denominador. Então, nós vamos fazer o quê? Tentar fatorar esse denominador. Vou apagar aqui que eu acho que vai precisar de bastante espaço. Então, a 21, nossa última resolução. Limite de x tendendo a 4 dessa bela grande expressão aqui. 4x ao quadrado menos 25x mais 36. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos calcular as raízes dessa função aqui, dessa expressão do denominador. b ao quadrado. Então, menos 25 ao quadrado. Menos 4 vezes a vezes c. Aqui nós temos 25 ao quadrado, dá 625. 4 vezes 36 vezes 4 é uma boa pergunta. 36 vezes 16. 576. Então, aqui menos 576. 625 menos 576 dá 49. Então, aqui nós chegamos a delta igual a 49. Logo, nós temos que o x é igual menos o valor de b, mais e menos raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes 4. Então, o nosso x é igual a 25 mais e menos 7 dividido por 8. Separando aqui as duas raízes, x1 é igual a 25 mais 7 dividido por 8. 25 mais 7, 32, dividido por 8, 4.
E o x2 é igual a 25 menos 7 dividido por 8. 25 menos 7 dá 18. 18 dividido por 8. Posso simplificar por 2 aqui. 18 dividido por 2 dá 9. 8 dividido por 2 dá 4. Então, as raízes são 4 e 9 quartos. Então, aqui nós temos que eu teria x menos 4 vezes x menos 9 quartos. Para eliminar esse denominador, e então essa expressão ser equivalente a esta expressão, multiplico isso daqui por 4. Logo, aqui eu vou ter escrito x menos 4 vezes 4x menos 9. Ok? Então, essa expressão aqui é equivalente a essa expressão aqui. E agora nós já matamos boa parte da resolução. Já conseguimos simplificar bastante. O que eu tenho que fazer agora? Pegar o numerador, que é 3x ao quadrado, menos 17x, mais 20, e dividir por x menos 4. Então, 3x ao quadrado, aqui tem que aparecer um 3x. 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 4, menos 12x. 3 menos 3, 0. Menos 17 mais 12, ou 17 menos 12, só que daí o sinal vai ficar negativo, dá 5. Menos 5x mais 20. Então, para eu obter um menos 5, x, eu tenho que multiplicar o x por menos 5. Menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes menos 4, mais 20. Zerou tudo também. Ou seja, essa expressão de cima, que é toda feinha, pode ser escrita como x menos 4 vezes 3x menos 5. Simplifica aqui, tchau e tome. Agora é só substituir. 3 vezes 4 menos 5, dividido por 4 vezes 4, menos 9. 3 vezes 4, 12, menos 5, 7. 4 vezes 4, 16, menos 9, 7. 7 sobre 7 dá igual a 1. Fechou, então? Acho que as demais eu acredito que vocês consigam resolver. Se não conseguirem também, é só mandar aí que eu gravo a resolução para vocês, tento dar um auxílio para vocês, tá bom? Valeu!